Bruno, tu vai compartilhar o slide? Ou eu compartilho? Perfeito. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Como vocês já podem ver, a aula de hoje tem o tema de conceito dos clássicos na socialização dos indivíduos. A gente tentou fazer uma revisão bem geral assim, passando por cima dos clássicos, que vocês vão ver bastante ainda no decorrer das nossas aulas, mas vão ver mais certinho mesmo só no final do ano. Por isso a gente achou interessante trazer logo agora para já ficar mais fresquinho na mente de vocês. E também aproveitou para trazer também uma revisãozinha sobre socialização que a gente viu na última aula, para ficar tudo bem emendadinho para vocês, tá certo? Os professores gostariam de se apresentar. Vou logo me apresentar primeiro, que eu já estou com a fala. Então, por favor, lembrem de mim, eu sou a coordenadora da equipe de Sociologia e professora também, já dei algumas aulas para vocês. Quem vai se apresentar agora? Mário? Oi, pode ser. Boa tarde, pessoal. Sou Mário, faço parte da equipe de Sociologia neste ano e sou bacharelando em Ciências Sociais da UFPE. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu não sei se vocês se lembram de mim, mas eu sou Bruno. Também faço Ciências Sociais, como Maiara e Mário, e sou de licenciatura. Certo. Pode passar o slide, Bruno? De início, a gente trouxe alguns conceitos de socialização, um pouco diferentes do que a gente já tinha trazido na última aula. A gente trouxe, na última aula, mais voltado para autores da educação e da psicologia, e nessa aula a gente trouxe mais voltados para a sociologia. Então, vou tentar resumir bastante aqui, né? A gente trouxe o Pittenberg, que ele, como vocês podem ver, aparece 2 vezes, que ele comenta bastante sobre socialização, com a esposa dele, a Brígide, e também com o Thomas Luckmann. Primeiramente, com a Brígide, ele vai falar que a socialização seria um processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. Essa é a frase mais icônica para se tratar de socialização. Então, geralmente, se ela aparecer em qualquer questão da Enem, pode colocar ela direto como se estivesse certa, ok? Não precisa nem pensar. Eles também vão colocar a socialização como imposição de padrões sociais à conduta individual. Além de ser também, esses padrões podem chegar a interferir no processo fisiológico do organismo, como as mães que vão decidir o horário que os filhos vão fazer cocô, vão fazer xixi, pelo menos quando começa a crescer, né? Quando começa a treinar para sair da fralda. E também vai principalmente escolher o horário de dormir e o horário de comer. Então, a própria fisiologia, nosso próprio organismo vai se acostumar à vontade de outra pessoa, que seria dos nossos pais. Então, por causa disso, a socialização não interfere somente nos nossos processos sociais, como também nos nossos processos fisiológicos. Indo para Thomas Luckmann, eles vão trazer que a socialização ela vai ser como uma interiorização da realidade. A realidade seria tudo que está à nossa volta e a gente vai interiorizando cada uma dessas coisinhas que a gente está vendo. Então, por meio dessa interiorização que a gente conseguiria acabar se integrando na sociedade. Eles também vão falar que o indivíduo não nasce um membro da sociedade. Ele vai nascer apenas com a predisposição a ser um membro da sociedade. E por causa disso, a gente pode observar alguns casos, como Tarzan, como as Meninas Lobo, em que crianças que nasceram fora da sociedade acabam não conseguindo desenvolver a fala, não conseguem andar como a gente anda. E isso apenas mostra que realmente essa primeira frase
de a gente se tornar um humano através da socialização. A gente se torna membro da sociedade e humanos somente depois de passar por esse processo de socialização. Então, deixa eu ver o que mais tem aqui. Eles também vão dividir entre socialização primária e socialização secundária, tá certo? Então, como vocês já viram, espero que vocês lembrem, na aula passada, socialização primária vai ser a socialização feita no seio familiar, em que vai ter a primeira socialização e vai ser a que vai se manter por maior tempo, enquanto a socialização secundária vai ser a partir do momento que a gente sai do seio familiar. Pode passar, Bruno? Obrigada. Esses são alguns autores que eu trouxe que são diferentes. Bourdieu, eu espero que vocês lembrem que Mário trouxe na aula passada também. O Claude Dumas, não sei muito bem como falar, eu acho que é francês. Ele vai falar sobre que a socialização seria uma imersão dos indivíduos no mundo vivido. Então seria meio que essa coisa também da realidade social que está à nossa volta. O mundo vivido seria esse mundo que a gente experimenta. Então, ao mesmo tempo que vai ser uma imersão no mundo vivido, também vai ser um universo simbólico e cultural, que a gente vai aprender sobre todo esse mundo, por meio da socialização. O Dumas, ele inova, porque ele vai falar justamente da socialização no campo profissional. Então, ele vai falar que os saberes profissionais vão ser definidos e construídos com referência sempre a um campo especializado. Isso a gente pode ver bem mais na frente, que se liga também com Weber, quando ele fala sobre burocracia. Pulando para Giddens, ele vai falar que a socialização seria um processo de ensino em que seres indefesos se tornam seres autoconscientes, com saberes e capacidades treinados nas formas culturais em que nascem. Então, está bem essa questão de o indivíduo não ter uma autonomia. Seria apenas uma implantação de saberes na cabeça daquele indivíduo. Mário, tu queria falar sobre Bourdieu, tu sabe bastante e sempre gosta de falar sobre ele. Queres falar um pouquinho sobre essa parte? Tá, posso falar um pouco sobre. Como vocês bem puderam perceber, muitos autores da teoria social, no geral, eles se debruçaram sobre esse tema da socialização. Tá travando bastante, Mário. Justamente. Acho que ele caiu. Enfim, eu vou prosseguir até que ele volte, que eu acho que ele caiu. O Bourdieu ele ia trazer essa socialização como se fosse um processo de assimilação do determinar que o indivíduo vai fazer de hábitos. Esses hábitos, como vocês podem ver, seriam características comportamentais e culturais do grupo social em que ele está inserido. E aí vocês podem lembrar do conceito de hábitos com U, que já seria um conceito diferente, que é o conceito que Bourdieu traz em sua teoria para falar que o hábitos com U seria um sistema de disposições duráveis incorporados ao indivíduo que fazem parte do processo de socialização. Voltou, Mário? Acho que ainda está travado. Então, o hábitos, ele seria uma subjetividade socializada. Ele seria um esquema de percepção, de apropriação e ação que é experimentado e posto em prática. Certo? Não sei se o Mário voltou ou não. Pode passar, Bruno? Ele caiu de vez agora.
Então, vamos lá para o tio Marx. Eita. Marx. Não tá me escutando? Aqui Pra dá mim pra tá escutar. tranquilo. Tá baixo pra mim o áudio. Tá baixo? Eu vou tentar falar mais alto. Não sei se é o fone ou... Oi, Eduarda? Mário, voltasse agora. Queria falar, complementar? Tá, eu não sei onde. Desculpa, pessoal, minha Eu vou internet fazer assim, vou caiu. entrar por outro celular, talvez seja o meu, tá? Certo, Eduarda. Volta um pouquinho, Bruno. Se tu quiser complementar, Mário. Ou então a gente prossegue. Tá, eu não sei o que vocês falaram sobre. Não, o que eu estava falando sobre Bourdieu é que ele vai trabalhar essas questões que nos estruturam, mas que são inconscientes e que vão determinar toda a nossa trajetória de vida. Ele vai chamar de hábitos, que são os conjuntos de disposições duráveis para agir, pensar e sentir. Ou seja, é tudo aquilo que a gente aprende lá na infância, como se comportar, como agir de determinadas maneiras, os nossos gostos, como nós pensamos, com nossos valores, nossos julgamentos, que nós não percebemos que são adquiridos. Um exemplo muito claro é quando alguém diz assim, eu não gosto disso porque é o meu gosto. Na realidade, você não gosta disso porque você foi inserido, você cresceu e foi inserido em determinada situação de vida que faz com que você goste daquilo. Se você tivesse vivido em outra determinação de vida, você gostaria de outra coisa, por exemplo, de outro estilo de roupa, de outro estilo de música, e nós não percebemos. E Bourdieu fala muito disso, desse conceito de hábitos. Ele tenta dar uma explicação para esses nossos marcadores de distinção social que nós temos hoje na sociedade, as nossas distinções. Porque determinado grupo social gosta de tal coisa. Ele justamente faz isso, ele vai trabalhar esse processo de socialização, como vocês vão ver mais adiante no Marx, para tentar alargar o conceito de classe. Não pensar nessa socialização apenas no ponto de vista econômico, mas pensar de outros pontos de vista, como, por exemplo, o estilo de vida, ou a estética, por exemplo, que hoje está muito em alta nos adolescentes, então fala muito em questão de estética. Bourdieu estudou tudo isso na década de 70 e 80, e esse conceito de hábitos, ele abrange muita coisa. Então, eu recomendo que vocês estudem muito bem, porque futuramente pode cair em alguma questão de prova. Então, se você souber o que é esse conceito hábitos, enfim, vocês vão ser capazes até de construir uma argumentação bem mais consolidada, bem mais sólida, numa redação, por exemplo. Show. Continuar. Então, agora vamos para Marx, certo? Para trazer de modo bem juntinho os conceitos de Marx, a gente acabou se detendo mais no conceito de infraestrutura e superestrutura, certo? Com a infraestrutura, a gente consegue ver a reprodução material da sociedade. A gente consegue pensar nas coisas menores, como um óculos, uma caneta, uma casa, as coisas materiais, palpáveis. E na superestrutura seria a reprodução ideológica da sociedade. Detendo agora um pouquinho mais na infraestrutura, a gente pode ter como principal característica, digamos assim, da infraestrutura o trabalho. E aí ele seria dividido nas forças produtivas e nas relações de produção. As forças produtivas a gente poderia ver a matéria-prima e os meios de produção. Então, justamente o que a gente estava falando aqui, de óculos, de caderno, de casa, edifícios. Enquanto as relações de produção seriam justamente as relações em que os seres humanos estariam envolvidos. Tanto na relação de humano com humano, de funcionário com funcionário, explorado com explorado, e também o explorado com o dominador, com o explorador. Enquanto isso, também teria a relação do ser humano com a natureza, que ele próprio estaria moldando para fazer esse produto, essa matéria-prima. Enquanto isso, na superestrutura, na questão mais ideológica, a gente teria também representado o Estado.
por meio das legislações, do direito, da política, da religião, da moral, dos costumes e toda a ideologia que estaria em volta disso. Uma coisa que Marx vai falar é que a infraestrutura ela vai condicionar a superestrutura. Então, essas pequenas relações no âmbito material seriam determinantes para o desenvolvimento das ideologias, da legislação e da moral. E de tudo que estaria envolto nessa superestrutura. Pode passar, por favor? Então ele vai falar, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Só fazendo aqui um parênteses com esse homens aí, vamos trocar por ser humanos. Mas o que ele quer dizer com isso? Que justamente não é essa ideologia, não é a consciência que vai definir as coisas. É justamente palpável, material, o que ele é, onde ele nasceu, como foi a vida dele que vai definir essa consciência que ele vai ter ou não. Pode passar? Falando um pouquinho mais da ideologia, a gente pode ter em mente que a ideologia da sociedade capitalista é a ideologia da classe dominante. Por quê? Porque ela vai ser a dona dos meios de produção. E com isso a gente tem vários meios de produção, não só as fábricas, a gente tem todas as empresas, a gente tem escola privada, a gente tem mídia televisiva. Os burgueses vão ser justamente os principais detentores dos meios de comunicação. E, inclusive, ela pode até mesmo estar sendo, digamos que, dona de instituições religiosas. Que a gente sabe que as igrejas, hoje em dia, acaba sendo um negócio, sabe? Templos gigantes para conseguir dinheiro e eles, muitas vezes, esses pastores acabam também empreendendo com esse dinheiro. Inclusive na mídia também. Então, não sei se vocês conseguem conectar isso, mas a gente já pode conectar com as instituições sociais, não é mesmo? Se essa ideologia consegue perpassar por tudo, inclusive mesmo nos âmbitos que a gente vai ser socializado quando pequeno, que é a escola, essa ideologia vai ser a suficiente para se espalhar por toda a sociedade e vai ser algo natural e intrínseco, sabe? Ela vai ser perpassada por todos os agentes na socialização, porque os pais vão aprender isso e vão repassar para os filhos também. Mário comentou aqui. Se tu quiser ligar o microfone e interromper, pode ir à vontade, Mário. Tá. É só para dar um que você está falando agora. Porque quando a gente sempre fala assim na figura do burguês, o burguês parece sempre aquela figura que está distante da gente. Mas não. Um exemplo que eu escrevi no chat percebam, olha como isso é muito forte. A mesma família de empresários, ela é dona de uma rede de comunicação. Ou seja, a música, vamos dar um exemplo da Sony Music. A música que você escuta é aquela que vai aparecer na novela de determinado canal. A mesma família é dona do canal, ela produz os produtos de entretenimento que nós vamos consumir, ela é dona da própria gravadora que vai produzir a música que nós vamos consumir, ela é dona do jornal que nós vamos ler, ela é dona do rádio que a gente escuta no dia a dia, ou seja, por trás de tudo isso, os interesses dessa família de empresários vai estar presente, e às vezes a gente nem percebe. Uma discussão que eu vi recentemente no Instagram, e nas redes sociais no geral, foi justamente isso, que muita gente está se questionando como a classe trabalhadora está se tornando tão... como é que eu posso dizer? Um perfil mais conservador, tá tão reacionária, essa é a palavra, está se tornando tão reacionária, porque muita gente está se perguntando, mas aquele rapaz, aquele trabalhador braçal, ele não é proletário? Porque ele está contra a própria classe trabalhadora? Porque ele é a favor da destruição da justiça do trabalho, por exemplo. O que a gente esquece é que esse trabalhador está inserido nessa sociedade, em que Mayara está tentando explicar onde essa ideologia dessa sociedade capitalista é dominante.
esse trabalhador é fruto dessa sociedade. Ou seja, como é que eu vou culpabilizar aquele trabalhador por algo que ele é constantemente posto? Ele escuta aquilo todo dia, ele escuta isso no trabalho, ele vê isso na televisão, ele vê esse tipo de discurso na televisão, aí fica o questionamento. A gente pode culpar o trabalhador se ele está dentro desse sistema e às vezes nem ele percebe. Estou falando do trabalhador, mas entendo como trabalhador e trabalhadoras no geral. Será que nós podemos culpar esse ator social, esse proletário? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Se existe uma parcela de culpa, se não existe essa parcela de culpa, tá certo? Então, é um questionamento que eu deixo para vocês. Respostas absolutas nós não temos. Nós temos perguntas para que vocês possam refletir sobre. Se quiserem colocar no chat também para criar um debate, vai ser massa. Perfeito, Mário, perfeito. Era justamente um dos exemplos que eu ia trazer, a questão da meritocracia, como vocês podem ver aqui. É um discurso, uma ideologia da burguesia, que é perpassada por todo o âmbito da sociedade. O que a gente mais vê é gente pobre falando que é pobre porque não se esforçou. Tipo, aquele cara lá ficou rico porque ele era pobre. Gente, voltou. Eu fiquei muito tempo falando sozinha. Não, acho que não. Eu não lembro onde foi que eu parei. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que... Desculpa, a senhora tinha falado, parou contra a boca, estava dizendo que aquele cara dizia que ele era pobre porque não se esforçava, alguma coisa assim. Obrigada. Pronto, então, o que eu tô querendo dizer é esse discurso meritocrático, que ele vem justamente para colocar a culpa na pessoa pobre por ela ser pobre e falar que a pessoa é rica porque a pessoa merece ser rica, as pessoas pobres também acabam comprando esse discurso. Justamente por a ideologia dominante ser a ideologia das classes dominantes. Então, a ideologia é perpassada para todo mundo. E acaba que o pobre, às vezes, nem reflete muito bem nisso. Às vezes, apenas pensa, se essa pessoa está lascada, é porque não se esforçou o suficiente. Se essa pessoa está pedindo na rua, é porque ela não foi procurar trabalho. Mas não considera também os índices de desemprego que estão altíssimos, né? Pode passar, Bruno. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá. A burguesia vai ter justamente mais formas de propagar essa ideologia, que ele vai ter o acesso aos meios de comunicação, vai ter o uso da força, porque, como vocês puderam ver, mas logo no início, a superestrutura vai ser tanto política quanto ideologia. Então, tanto moral quanto leis, polícias e tudo mais vão estar associados a essa ideologia, a essa superestrutura. Então, essa ideologia dominante vai ser influenciadora na política e também nas nossas polícias. Eu acho que espero que vocês se lembrem que falaram um pouco sobre isso na última aula de Marx, que usaram um exemplo sobre como os policiais, quando vão fazer, não sei se o nome seria batidas, quando vão investigar em condomínios de luxo, eles às vezes são até maltratados e nada acontece. Mas quando eles vão investigar em favelas, sempre acontece tendo alguma morte, e geralmente a morte não é dos policiais, mas sim das pessoas pobres e pretas. Isso é mais um dos exemplos de como essa classe dominante possui um poder social. Enfim,
Desse modo, a classe dominante também consegue criar mais padrões de socialização, que seriam as classes sociais. Então, já no que Mário falou antes sobre Bourdieu, já puxando aí Bourdieu de novo, ele vai falar que a classe social ela vai interferir nessas relações sociais e nos gostos. Quer falar de novo, Mário? Porque tu sabe tão bem de Bourdieu. Eu fico até com vergonha de falar. Não, que bobagem. Daí eu posso dar alguns exemplos para vocês visualizarem melhor como Bourdieu vai falar que cada classe desenvolve um padrão de comportamento e um gosto específico. Por exemplo, em Recife, qual é a sensação que vocês têm quando vem uma pessoa vestida de ciclone? E qual a sensação que vocês têm vendo uma pessoa vestida de Lacoste, por exemplo? São roupas, a função delas é apenas vestir o corpo. Mas vocês podem perceber nesse tipo de exemplo que para algumas pessoas a roupa da Ciclone pode ser algo considerada cafona, sem noção, ou até associar uma criminalidade, como eu já vi muitas pessoas falando. E a roupa da Lacoste não, você pode associar a um gosto de classe de uma pessoa mais abastada. Ou então até nosso modo de falar. Por exemplo, quando você usa muita gíria, ou quando você usa determinadas expressões, por exemplo, uma expressão que eu escuto muito em Recife, algumas pessoas falando, e apoio Danone. Você sente coisa, a origem de classe daquela pessoa. E nós não percebemos. Às vezes nós apenas aprendemos e reproduzimos. É aí onde entra o X da questão. Por que nós reproduzimos? Será que falar e apoio Danone é algo tão... Apoio, viu? Pois é. Será que isso é algo tão ruim assim? Então a gente percebe que nós, na nossa vida, criamos diversos marcadores de distinção social. E uma das funções de nós estarmos estudando esses processos de socialização é para que nós possamos perceber aquilo que nos determina. E se é algo que é ruim para a nossa vida, por exemplo, se isso provoca humilhação, se isso provoca constrangimento, é bom perceber para mudar, para desnaturalizar esse fala gírias, é apenas um marcador de classe, gente. Talvez aquela pessoa pode não ter tido a mesma oportunidade educacional. E isso é algo muito comum na nossa vida. Então, por causa disso, eu vou desprezar aquela pessoa? Eu vou desprezar aquela pessoa só porque gosta de usar determinado tipo de sandália? E o que a gente vai perceber, que a gente pode perceber, outro sociólogo vai falar muito disso, que esses gostos de classe, eles têm ele chama de trickle-down effect. Uma determinada classe social cria o gosto e esse gosto vai ser imitado por outras classes sociais mais baixas. Quando esse gosto social chega na classe mais baixa, a classe de cima tem que mudar imediatamente. Eu lembro que isso aconteceu muito nos anos 2010, 2012, 13, por aí, com aquelas roupas da Hollister. Muitas pessoas mais abastadas começaram a usar. Quando se popularizou essa marca, eu vi muitas pessoas mudando, dizendo, não quero mais usar Hollister não, porque isso é popular. Ou aqueles bonés da John John. Quando se popularizou, as pessoas mais abastadas quiseram mudar. Isso é só um exemplo desses gostos de classe. Tá? Se vocês quiserem complementar com outros exemplos de vida no chat, vai ser interessante para a discussão. Ou se vocês tiverem ainda algum outro questionamento, estamos abertos aqui. Mas ficou claro? Um exemplo desse gosto associado da classe social a qual você pertence? Perfeito, Mário. Outro exemplo bem recente é aquela novela Avenida Brasil. Vocês lembram dela? Carminha, a famosa Carminha? Aquela novela foi uma tentativa, ela teve muito sucesso porque ela foi uma tentativa de capturar outro tipo de público. Eles tentaram reproduzir hábitos de novos ricos, para tentar capturar uma classe social menos favorecida economicamente. Não sei se vocês lembram que nos episódios todo mundo da família de Carminha falava alto ao mesmo tempo. Carminha dizia que não gostava de estudar, enfim, ela sempre queria aparentar ser aquilo que ela não é. É um exemplo de como isso é percebido. Outro exemplo de novela.
quando a gente fala questão de gosto de classe. Vocês já viram que quando a novela mostra uma família do Leblon, é sempre aquela bossa nova que toca ao fundo. Mas quando a novela vai mostrar uma família de trabalhadores, é sempre um pagodão, ou aquela música. Lembra de Dona Jura? Sempre quando aparecia o bar de Dona Jura, a trilha sonora era uma trilha sonora mais popular. Às vezes nem aquelas pessoas escutam esse tipo de música, mas é o que a mídia tenta mostrar como um recorte de classe, como um marcador de distinção. Por exemplo, que tipo de música um trabalhador escuta no ônibus ou no metrô? É bossa nova? Ou será que é o brega? Será que é o passinho? Enfim, são exemplos de gostos de classe. E eu gostaria que vocês percebessem que são apenas marcadores de distinção. Nós aqui não estamos dizendo que um é melhor que o outro, porque são apenas manifestações culturais distintas. Tá? Pode continuar. Obrigada, Mário. Pronto, então, continuando aqui. Cada classe social ela vai buscar satisfazer os seus próprios interesses. Então, falando de Marx, o lucro que a burguesia recebe é justamente da mais-valia. Espero que vocês lembrem. É o trabalho não pago ao trabalhador. Vulgo a exploração desse trabalhador. Que essa burguesia vai tentar pensar em formas de ficar cada vez mais rico, como a gente trouxe aqui o exemplo da música do lado. Também trouxeram esse exemplo na aula anterior de Marx, então eu espero que vocês lembrem. Bom. O rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre, o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E aí eu também trouxe a cidade de Chico Sainz, trazer mais aqui para Pernambuco, para mostrar que a gente tem diversas músicas que vão estar tocando no que Marx está falando também. Então, eles vão falar, né? A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações, trabalhadores, patrões, policiais e camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Então, ele vai justamente falar, enquanto a cidade está sempre crescendo, o pobre está cada vez se lascando mais, enquanto o rico está cada vez subindo. E justamente trazendo essa questão do centro das ambições como o capitalismo sendo a coisa maior. Enfim, voltando aqui. Então, como as classes vão sempre pensar nos seus próprios interesses, a burguesia sempre vai pensar como é que ela vai ficar mais rica. Então, ela vai pensar em formas de explorar mais o trabalhador. Com isso, ela vai tentar, por exemplo, mudar as leis trabalhistas para que seus empregados consigam passem a trabalhar mais e fazer menos intervalos recebendo o mesmo, por exemplo. Ou recebendo algo ínfimo a mais. E de exemplo disso mais presente agora, né? Mais atual, a gente tem a dupla função de motoristas de ônibus, que demitiram todos os cobradores para que não tivesse que pagar mais cobrador e deixou o motorista fazendo função de 2. Então, ao invés de ter que pagar 2 salários mínimos, eu não sei quanto recebe, então eu estou pensando que deve ser um salário mínimo que eles recebem. Ao invés de ter que pagar 2 salários mínimos por cada pessoa em ônibus, ele paga um salário mínimo mais, acho que é 100 ou 200 reais. Então, é uma coisa ínfima que está pagando para que o trabalhador tenha muito mais trabalho em cima dele. Esse é só um exemplo. Outro a gente pode trazer justamente para o trabalho online, né? Justamente quando a gente começa a fazer o trabalho online, a gente não consegue ter muita distinção da carga horária do trabalho. Então, a gente está sempre fazendo um trabalho extra que não é remunerado, principalmente para os professores. Mário falou, contrário do trabalho intermitente, processo de terceirização das leis trabalhistas, só alguns dos vários exemplos que tem para que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Pode passar, Bruno? Certo. Marx, ele não vai deixar a gente ao léu assim, ele vai apresentar uma solução, tá? Se o problema está justamente em a gente aceitar a ideologia da classe dominante e, por causa disso, a gente aceita ser explorado,
aceita ser explorado, a gente pensa que não tem uma alternativa para isso, ele vai colocar uma solução e vai falar, para fugir dessa ideologia da classe dominante, para fugir dessa exploração, a gente precisa ter uma consciência de classe. Então, ao mesmo tempo que a classe dominante vai estar impondo os seus interesses na sociedade por meio da ideologia, a classe dominada também precisa passar a lutar pelos seus próprios interesses contra essa exploração. E essa consciência de classe levaria à revolução. E aí para os seguintes estágios, socialismo e posteriormente comunismo. Então, o que a gente pode tirar dessa questão da socialização é que enquanto a classe dominante, a ideologia dominante já está posta para a gente, já está dada toda essa ideologia, a gente já é socializado com ela, a consciência de classe a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que refletir, até que a gente consiga finalmente chegar a essa consciência de classe. E vai ser um processo muito longo e de desconstrução dessa ideologia dominante que a gente já foi socializado. E também fica o trabalho de formiguinha para a gente passar a consciência de classe para os colegas também, né? Não adianta que só um indivíduo esteja consciente enquanto todos estão ainda presos na socialização da ideologia dominante. Obedece quem tem juízo. Obedece quem pode e quem tem juízo. Né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por isso que eu achei confuso. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão, Bruno ou Mário? Ou dou prosseguimento? Eu acho que ficou bem claro e é melhor dar prosseguimento até pela hora também. Massa, tu pode passar, Bruno? Então, a gente trouxe mais uma musiquinha para vocês, porque música nunca é demais. Como eu falei, tem várias músicas que a gente pode utilizar para ver Marx, e aqui a gente trouxe a música Lá Adiante, de Brasa. Não sei se vocês conhecem. Eu queria colocar para tocar aqui. Bruno, tu coloca para tocar ou eu coloco para tocar? Tá aparecendo, pode dar play. No enfoque pra trás em DP. Um Jesus portando a Glock não vai nos salvar. Se mulher fizer aborto, vão mandar prender. E aquele que mata indígena condecorar. Cria gado, planta soja, bota pra vender. E o que resta da floresta querer derrubar. E se a propriedade vale mais que a vida, se engana quem duvida que isso vai mudar. Vem de lá adiante. Vem de lá adiante. Vem o sol radiante. Vem o sol radiante. Fé no teu semelhante. Fé no teu semelhante. Já não fosse o bastante. Já não fosse o bastante. Veja que no mundo inteiro chorando tem muito nome. A barriga encontra fome, morre e mata por dinheiro. A cidade é formigueiro, ser humano açoitado, bota a culpa no estado. Trabalhar é sua sina, o sangue, o suor e a rima, tudo pra virar mercado. Quero com respeito vero poder sim falar de tudo. E é por isso que saúdo o sentimento que é sincero. Se o inverno for severo, se o verão for ressecado, põe a tristeza de lado, tira a garra do fumo. E ao transformar o mundo dá ressignificado. Vem de lá adiante. Vem de lá adiante. Vem o sol radiante. Vem o sol radiante.
Eu vou parar por aqui porque só repete, tá bom? Rapidinho, só colocar outra guia novamente. Pronto, aqui tá. Aqui. A gente pode ver muito bem o conceito de Marx nessa letra. Tipo, eu separei algumas partes e eu queria destacar elas agora. Aquele que mata indígena, condecorar, cria gado, planta soja, bota para vender. E o resto da floresta querem derrubar. E se a propriedade vale mais que a vida, deixa eu colocar óculos. Se engana quem duvida que isso vai mudar. Isso é uma parte, basicamente, que eu e Mai estava discutindo há um tempo, que essa parte do que se engana que isso vai mudar é justamente porque a consciência dominante, da classe dominante, ela é tão forte sobre a classe do proletariado que se a gente não tiver, se isso continuar do jeito que está, que as pessoas não têm uma consciência de classe, os trabalhadores não têm uma consciência de classe, esse sistema de que a propriedade vale mais que a vida, que as coisas que são para vender vale mais que a própria vida, vai continuar, basicamente. Tem outra parte que é: vejo o mundo inteiro chorando tem muito nome. A barriga encontra fome, morre e mata por dinheiro. A cidade é um formigueiro. Ser humano é açoitado. Bota a culpa no Estado. Trabalhar é sua sina. Sangue, suor e rima. Para tudo virar mercado. É justamente essa coisa do que a gente está também discutindo, que essa coisa do mercado ele ser uma coisa que engloba tudo, inclusive até a própria ideia de consciência de classe. O capitalismo ele consegue transformar em mercadoria, tanto que em algumas vezes, tipo, a gente consegue ver isso muito claramente em, como posso dizer, camisas do Che, ou tipo, coisas tentando vender a ideia do comunismo, tipo, se vendem até religião, quem dirá ideologias, não é? Tem outro, tipo, quando a gente estava pensando nisso também, a gente lembrou de uma série, no caso, um episódio de uma série, Black Mirror, que se chama 15 mil méritos, que é basicamente um episódio em que as pessoas trabalham por méritos, e esses méritos podem ser convertidos em mercadorias, digamos assim. E 15 milhões, na verdade. 15 milhões de méritos é o preço para a pessoa tentar se apresentar seu talento e se transformar em como se fosse mercadoria, digamos assim. Aí a amiga do protagonista, ela quer ser cantora, só que o mercado ele diz que já tem muita cantora e agora eles não querem mais cantora, e ela acaba se voltando para o mercado da pornografia. E ele, revoltado com isso, o nosso protagonista, ele trabalha infimamente, tipo, muito, para pagar mais 15 milhões de créditos, chegar lá na frente de todo esse sistema e dizer que isso é ridículo e, tipo, ameaça a própria vida, dizendo que vai tirar só para, tipo, gritar que esse sistema não é um sistema certo, que esse sistema é um sistema ridículo, que não está funcionando, mas o sistema simplesmente olha para ele, aplaude e diz: nossa, isso é incrível, isso daria um ótimo programa, não sei o que lá, e essa demonstração de revolta dele acaba se tornando um programa. A ideologia dominante, ela acaba englobando a consciência de classe e até transformando isso em mercadoria, pelo menos nessa série, e algumas coisas na nossa realidade, como eu já falei da camisa do Che, enfim, tipo, imagem do comunismo e, enfim, até ridiculariza, transforma isso em alguma besteira, porque perde o significado de qualquer forma. Porque a gente acaba olhando isso tudo muitas vezes e acaba não assimilando, a gente acaba só olhando como se fosse mais uma mercadoria, mais algo que está lá para a gente consumir naquele momento e deixar passar.
Vocês querem falar algo, tipo, sobre a música ou sobre o que eu falei, sei lá? Isso me lembra um pouco, eu nem tinha associado antes, eu associei agora quando tô falando, sobre Felipe Neto, que ele iniciou na internet justamente fazendo vídeos de revolta. E ele ficou famoso fazendo vídeos de revolta, gritando e falando palavrão. E falando, estou muito irritado. Obviamente com palavrão, mas eu quero evitar falar. E foi aí que ele ficou famoso e agora tá rico, que ele começou assim. E aí lembrei com essa série. Que é justamente como esse grito, essa revolta acaba virando mercadoria. Gente, se vocês quiserem, qualquer pessoa, se quiser abrir o microfone para comentar, fica à vontade, tá? Pode passar. Pronto, então, o que a gente pode pegar, principalmente, de tudo aqui que a gente viu com Marx? A gente pode pegar a questão da ideologia, de como ela nos socializa, essa ideologia dominante, e a gente também pode pensar nos agentes que nos socializam nessa ideologia dominante. Então, a gente trouxe aqui os agentes de socialização para vocês ficarem com a mente fresquinha sobre esses agentes que vão nos passar essa ideologia dominante, ok? Então, a gente tem a família, que vai ser a primeira instituição, como a gente já falou antes, que ela vai propiciar todas as bases para a gente se tornar um membro da sociedade, vai nos ensinar a falar, ao tempo de comer, então vai também nos modificar fisiologicamente, o tempo de dormir, e tudo isso lembrando que é também social. O que a gente come, quando a gente dorme, quantas horas a gente dorme, e etc. Então, segundo, a gente tem a escola. Como a gente viu, a escola pode ser privada. E essa escola privada vai facilmente perpassar essas ideologias dominantes. Eu estudei um ano em escola privada e foi ridículo quando depois eu fui para a pública, sabe? Para perceber direitinho essa diferença. Que na escola privada que eu estava, eles realmente perpassavam a ideia firmemente de meritocracia. Todo mundo acreditava com muita convicção na meritocracia. Todo mundo rico também, né? Ou pelo menos bem de vida. Mesmo os professores de sociologia, história, todos falando meritocracia, com certeza. Falando sobre mal das cotas, sabe? E tem uma distinção bem grande quando se vai para a escola pública e vê a realidade. Então, a escola ela vai ser a responsável por ensinar valores e comportamentos para além da família, já que vai ser a segunda instituição que a gente vai ter o maior contato, já que é obrigatório no Brasil a gente passar pela escola, acho que no mínimo 7 anos, ou não tenho muita certeza de quanto tempo é obrigatório. Mas além desse ensino de valores, de comportamentos, de moral, a gente também vai aprender a entrar no mercado de trabalho por meio da escola. Então, a gente vai aprender a chegar no horário certo, a gente vai aprender a ficar quietinho escutando o professor, e tudo isso vai nos desenvolver para o mercado de trabalho. Hoje, na sociedade capitalista, essa é a função da escola. Antigamente, a gente pode lembrar que os filósofos aprendiam medicina, aprendiam um monte de coisa, que era justamente saber pelo saber. Hoje em dia é saber pelo trabalho. Na questão da igreja, como a gente já falou rapidinho, que tem vários donos de grandes igrejas que tratam como um comércio. Na igreja a gente aprende os valores morais, e esses valores morais da igreja são perpassados também no nosso seio familiar, muito fortemente. E a maioria daqui eu acho que foi socializada já dentro de uma religião. Eu fui socializada dentro da religião católica, Bruno foi socializado na religião protestante. Não sei o restante de vocês, mas provavelmente foi socializado também em alguma religião. Então, essa igreja ela vai perpassar muito capilarmente em todas essas instituições, para apresentar principalmente valores morais. Passa, por favor, Bruno. Assim, e questões do que é certo e do que é errado.
a igreja também vai ser muito incisiva para falar isso. Por exemplo, falar que ser LGBT é errado, aborto é errado. Então, tudo isso a gente vê o que é certo e errado, ou céu e inferno. Alguém comentou alguma coisa. Tanto de eletiva que tinha lá na escola sobre empregabilidade de trabalho. Pois é. Indo para a questão do trabalho, vai ser justamente o trabalho vai impor ao indivíduo uma disciplinarização muito profunda, maior do que a gente aprende na escola, que é para se preparar para o trabalho. No trabalho, na escola, a gente ainda ficava um pouquinho mais tranquilo, né? Por exemplo, se a gente não prestar atenção na aula, tá tudo bem, a gente estuda depois pelo livro, o professor pode ficar um pouquinho magoado? Pode, mas tá tranquilo, a gente não vai sofrer tanta sanção assim, a gente no máximo vai tirar uma nota baixa na prova. Mas se a gente não prestar atenção no nosso chefe quando ele está falando, a gente simplesmente é demitido. Então vai ser um agente disciplinarizador muito mais presente e mais forte. E, obviamente, o trabalho que vai perpassar mais fortemente os ideais do capitalismo. A gente também tem os meios de comunicação, que eu acho que hoje em dia talvez seja o mais forte modo de se passar a ideologia dominante. Todo mundo tem uma TV em casa, no mínimo, e as crianças hoje em dia já estão sendo socializadas tanto pela televisão, pelos meios de comunicação, pelo YouTube, quanto também pela família, quase se tornando também uma socialização primária. Então, digamos que o meio mais perigoso nesse sentido, mas também, ao mesmo tempo, é o meio que a gente pode observar outras referências identitárias. Então, no meio de comunicação, a gente não vai só observar a realidade que está ao redor, que seria a família, a escola, os colegas e a religião, mas a gente também vai conhecer pessoas de outros estados. Como o Mário tinha falado na última aula, algumas crianças estavam começando a falar nessa quarentena sotaque de outros estados. Então, a gente vai ter muito mais referência para a nossa própria identidade por meio dos meios de comunicação. E, por último, a gente coloca aqui o Estado. Tem outros agentes de socialização, mas eu só trouxe esses 6, tá bom? O Estado como sendo a maior instituição social que vai cercar esse indivíduo, porque ele vai ser a instituição justamente que vai impor a coerção. O Weber vai falar, né, o Estado é o único agente que ele vai ter a violência legitimada, porque se você for contra o Estado, ele vai poder simplesmente bater em você e te prender, digamos assim. Complicado, mas enfim. Então, ele que vai ser o que vai dar as leis, ele que vai dar os padrões de comportamento que você tem que seguir para você não ser preso. Vai ser os padrões mais básicos, assim, da sua sociedade. Antes de passar, eu queria perguntar se alguém quer complementar. Ok, então pode passar. Oi, gente. Vou ficar um pouco responsável por falar de Durkheim. O que a gente pode perceber em Durkheim? Muitas das teorias de socialização durante o século XX, tanto as da psicologia social, da sociologia e outras, vieram a partir das ideias de Durkheim, inclusive a crítica que hoje em dia é feita a essas teorias de processos de socialização, porque muitas delas foram baseadas nessas ideias durkheimianas, que no caso seriam, elas incorporam padrões de valores, normas de conduta moral com relação aos outros e a si mesmo, enfim, e isso já vem sendo criticado. Então, o que é que nós podemos entender com Durkheim? Durkheim vai utilizar esse conceito de fato social para tentar enxergar a realidade. Nós trouxemos esses autores aqui que são considerados clássicos. Por quê? Porque eles são clássicos. Primeiro, porque eles estabeleceram um léxico, um conjunto de palavras que até hoje nós utilizamos. Isso é uma das características deles serem considerados clássicos. Outra característica deles serem considerados clássicos foi porque eles se questionaram, eles fizeram perguntas que até hoje a gente procura responder.
Então, as perguntas que eles fizeram são extremamente interessantes. Por mais que as respostas que eles deram à época não satisfaçam, mas as perguntas continuam aí. E como vocês perceberam, cada teórico ele vai trabalhar, ele vai tentar explicar essa realidade em que a gente vive de determinada maneira. Então, a gente sempre diz que uma teoria é como um óculos, são como uns óculos. Você põe os óculos para enxergar a realidade. Então, vocês puderam perceber que nos processos de socialização de Marx, o conflito vai estar muito presente. Então, Marx vai trabalhar muito com teoria do conflito. É sempre esse conflito de ideologia, de classes e tudo mais. Durkheim, ele já tem uma outra abordagem. Então, os óculos que Durkheim põe para enxergar a realidade, tentar explicar a realidade, não é a de conflito, é o contrário, é a de consenso, é a de coesão social. Então, Durkheim não está interessado se as pessoas estão brigando, se esses processos de socialização fazem as pessoas brigar. Durkheim está interessado em saber como as pessoas permanecem juntas, como as pessoas permanecem unidas. Como que se cada um aqui está buscando a satisfação dos seus próprios interesses, por que eu não mato meus colegas? Por que ninguém começa a se matar aqui para satisfazer os seus interesses? Durkheim está preocupado com isso, como as pessoas se unem, com a coesão social. E para tentar explicar como essa coesão social se dá na sociedade, ele usa esse conceito de fato social. E o que é um fato social? Fato social é um fato moral. Então, memorizem isso. Todo fato social é um fato moral. Ou seja, ele está imbricado de valores que nós não percebemos. Todo fato social é um fato moral, viu que ele tem algumas características. E que características são essas, como vocês podem perceber? As três primeiras, exterioridade, generalidade e objetividade, e aí entre elas também está a coerção, são características próprias do fato social. Então, quando a gente diz que um fato social ele é exterior a um indivíduo, quer dizer que quando você nasce, ele já está aqui, ele já está posto. Você come de colher. Antes de você nascer, alguém já comia de colher. Independente se você goste ou não de comer com colher ou de comer com garfo e faca, as pessoas vão continuar fazendo. Então, isso significa que ele é exterior. Ele está fora do indivíduo. Ele é geral porque muitas pessoas o praticam. Muitas pessoas são constrangidas por ele. Então, por exemplo, eu acordei e resolvi que dar tchau é fazer assim, esse gesto. Isso vai virar o símbolo de dar tchau? Não, não vai. Porque a convenção social é que as pessoas aqui no Brasil dão tchau assim. Então, várias pessoas fazem esse gesto. Então, isso indica que é um fato social, que é uma característica do fato social, a generalidade. Ou seja, tudo aquilo que é compartilhado com os indivíduos, ele é geral, ele é cultural. Isso é uma das características do fato social. Ele não diz respeito apenas ao indivíduo, ele é compartilhado pela sociedade, por todos esses indivíduos da sociedade. Essa objetividade também indica isso, que ele se objetiva no mundo, ele tem função no mundo, as pessoas o aceitam como uma verdade. Quando a gente usa essa palavra, objetivar-se no mundo, significa que ela ganha um sentido no mundo. Então, todos esses fatos sociais ganham sentido, ganham explicação. Então, por que as pessoas preferem comer com garfo e faca ou às vezes com colher? Porque, por exemplo, as pessoas podem dar um significado, é melhor para a higiene, você não tem contato com a comida, você não toca a comida com sua mão, então ele tem uma função, etc. E essa coerção, também é chamada de coercitividade, é que se você não fizer, você vai ser constrangido pelas outras pessoas que estão ao seu redor. Então, imagine que eu estou aqui com vocês comendo, Maiara me convidou para ir à casa dela, está todo mundo lá, sei lá, estou comendo uma macarronada, eu pego o macarrão com a mão da panela. As pessoas vão me olhar torto, assim, vão dizer, meu Deus do céu, que menino louco. Ou vão dizer, peraí, menino, olha, germes, é coronavírus, cuidado. Então, isso é a coercitividade. Se você não fizer, as pessoas vão agir com determinada sanção. E essa sanção pode ser tanto de omissão em relação a algo, também, ou como uma ação. Por exemplo, você já percebeu que quando a mulher casa, o pessoal pergunta, e aí, vai ter filho? E aí, virou mãe? E aí, vai ter filho quando?
Isso é um exemplo dessa coerção, porque no imaginário popular, uma mulher casa, ou as pessoas casam para ter filhos, para procriar. Compreende como essa coerção age no dia a dia? Às vezes a gente nem percebe, ou às vezes a gente percebe, mas também não fala nada para evitar confusão e tal, e se irrita e fica, ai meu Deus, ai, que povo chato. Pronto, isso é um exemplo dessa coerção, dessa coercitividade desses fatos sociais que existem no mundo. E as pessoas que são orientadas por esses fatos sociais, elas possuem essa autoridade moral e essa historicidade. Por quê? As pessoas pensam que tem uma autoridade moral em relação àquilo. Por exemplo, casar e ter filho é algo importante. Se você não fizer, eu vou condenar você por você não ter um filho. Então, eu me legitimo com essa autoridade moral desse tipo de cobrança. Existe essa historicidade porque todos esses fatos sociais, como qualquer fato moral que existe, ele é criado em determinado lugar, em determinado tempo, e ele pode ser modificado ao longo da história da humanidade. Nem sempre as pessoas comeram com garfo e faca. Antigamente, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de um dia ler um livro chamado Processo Civilizador, de Norbert Elias, outro sociólogo alemão, ele pesquisou muitos manuais de etiqueta medievais, enfim, de outras épocas. E, por exemplo, num dos manuais dizia que para você ser chique, para você ser considerado fidalgo, você teria que comer usando os seus 3 dedos e o polegar, mas não poderia usar um indicador. Olha só que bobagem. Mas, enfim, é só um exemplo para dizer que esses fatos sociais, eles podem se transformar ao longo do tempo. E por que nós estamos associando os fatos sociais às instituições sociais? Como o fato social é um fato moral, as instituições sociais são esses conjuntos de regras e normas, podem ser formais ou informais. Quando a gente diz que elas podem ser formais, é porque elas podem ter sido positivadas pelo Estado, ou seja, elas viraram lei, elas viraram legislação. Ou quando a gente diz que ela é informal, é porque as pessoas obedecem, sem nem perceber. Por exemplo, por que eu espero numa fila numa casa lotérica? Não existe lei dizendo que eu tenho que esperar numa fila. Ou seja, isso é uma regra informal, que nós obedecemos no dia a dia. Então, todo esse conjunto de regras formais e informais, elas podem ser chamadas de instituições sociais. E grandes exemplos de instituições sociais que permeiam a nossa vida hoje são o quê? Casamento, a linguagem, a família. Então, nosso processo de socialização é orientado por essas instituições sociais, que possuem as mesmas características dos fatos sociais, ou seja, eles são exteriores, gerais, eles têm uma objetividade no mundo e eles agem com coerção, e são históricos. Ficou compreendido? Tem mais outro slide sobre Durkheim? Os tipos de solidariedade. Pronto, como eu estava falando para vocês, Durkheim ele está preocupado com a coesão dessa sociedade, como os indivíduos se unem. E o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que a partir da divisão do trabalho, como as pessoas ocupam seus postos de trabalho nessas sociedades, ele percebeu que existe uma tendência a essa coesão e uma resistência à dissolução. É o que ele chamou de solidariedade. Então, solidariedade é uma resistência à dissolução social que as pessoas têm. E ele percebeu que existem 2 tipos de solidariedade, a depender da complexidade dessa sociedade. Então, para aquelas sociedades menos complexas, ele vai dizer que existe uma solidariedade mecânica. Por que Durkheim usa esse nome mecânico, orgânico? Gente, vocês têm que perceber que essas pessoas, na época, século XIX, século XVIII, alguns do século XVIII, mas em Durkheim é século XIX, século XX. O que estava em voga eram as ciências que a gente diz hoje em dia, ciências exatas, as hard sciences. E a todo tipo de conhecimento científico trabalha com muitas metáforas. Por exemplo, a metáfora do século XVII era do mecanicismo. Então, se vocês lerem autores daquela época, por exemplo, Descartes, vocês vão ver que é tudo a máquina, as metáforas do mecanicismo. No século XVIII e século XIX, o que estava em voga era a metáfora biológica, da biologia, porque a biologia era uma ciência que estava muito se desenvolvendo. Então, Durkheim, para se afirmar enquanto ciência, ele usou muito dessas palavras que vêm dessas ciências naturais, que são ditas também exatas. Então, ele vai usar
o mecânico e orgânico, justamente porque ele precisava de um aporte teórico, ele precisava ter palavras para poder explicar a realidade. Por isso que ele utilizou mecânico e orgânico. É a metáfora que estava em voga na época. Por exemplo, no século XX, qual é a metáfora? A metáfora do sistema, os sistemas autorreprodutivos, por exemplo, teorias dos sistemas. E hoje em dia já se falam de outras metáforas. Qual seria a metáfora do século XXI? Enfim, a da flexibilidade, como as pessoas falam. Mas vamos lá, vamos entender. O que é essa solidariedade mecânica? Ela está presente em sociedades sem muita complexidade. Ou seja, não existe a noção de diferenciação individual. Os indivíduos lá estão juntos porque eles têm um baixo grau de consciência individual. O que significa esse baixo grau de consciência individual? Eles pensam da mesma maneira, eles agem da mesma maneira, eles obedecem a rituais, enfim. Vocês podem associar, por exemplo, uma sociedade com solidariedade mecânica aos povos originários, por exemplo. Eles obedecem determinados ritos, não, eles agem de forma coletiva, não existe muita complexidade na diferenciação do trabalho, e essa coesão se dá pela consciência coletiva. Ou seja, antes de você ser indivíduo, você é membro dessa coletividade. Antes de você pensar assim, eu quero realizar meus planos de vida. Não, você tem que realizar as obrigações dessa sociedade da qual você faz parte. A divisão do trabalho é baixa. Por quê? Quando a gente fala de divisão do trabalho, a gente fala muito dessa sociedade moderna, com essas revoluções industriais, em que cada pessoa tem seu tipo de especialidade. Por exemplo, fulano é médico, mas fulano é médico, ele é pediatra, mas ele não trabalha com tudo da criança, ele só trabalha com o gastro digestório da criança. Ou seja, ela não é tão específica quanto, por exemplo, nosso exemplo de sociedade que nós temos hoje. Então, existe essa baixa divisão do trabalho. Não existem muitas especialidades. E essa semelhança entre os indivíduos se dá porque, como eles obedecem aos mesmos padrões de comportamento, eles têm os mesmos valores, eles começam a pensar da mesma forma. Então, aquele indivíduo que não obedece a esses valores, ele é repudiado socialmente. Por isso que nessa sociedade está presente muito direito repressivo. Você não obedeceu aos valores dessa sociedade, aos fatos sociais que estão presentes no processo de socialização desses indivíduos, você vai sofrer as consequências. Então, quando ele fala direito repressivo, ele está falando muito em questão de punição. Então, por exemplo, quando você estuda, enfim, sociedades mais antigas, vocês vão ver que esse direito punitivo estava muito presente. Não obedeceu, você é limado dessa sociedade. Ficou compreendido o que seria essa solidariedade mecânica? Os indivíduos não são muito diferentes. Todos eles obedecem aos mesmos valores sociais. Podemos passar de slide? Um minuto. Então, eu coloquei essa série aqui, o nome é Conto da Aia em português, eu não vou me arriscar no inglês. Enfim, ela se diferencia um pouco da solidariedade mecânica, mas ainda assim ela se encontra em alguns aspectos. Eu vou explicar melhor agora, bem rapidinho, porque a gente está com um tempo curto. Vejam só, ela não é uma sociedade simples, ela é uma sociedade meio pós-capitalista, porém, no universo dessa sociedade, fazendas, tipo agricultura e natalidade, está uma coisa bem escassa. Aí teve meio que uma regressão e, enfim, aí vocês entenderam, né? Tipo, o grau de divisão do trabalho diminuiu, se tornou uma baixa divisão do trabalho. Uma coisa que também é muito presente nessa série é o baixo grau de consciência individual. Quando os Estados Unidos é tomado por essa série, inclusive, eu acabei de notar que eu só estava falando para quem assistiu, e eu não expliquei para quem não assistiu. Ô, professor! Oi. Tem aonde essa série? Eu posso disponibilizar o link pirata, mas é só a The Block que tá tudo certo, mas eu mando para vocês. É da HBO. Manda o pirata. Eu mando. Aí, vejam só. É basicamente uma série que, como eu disse, tipo, a baixa de natalidade tá muito grande e as fazendas, tipo, o agronegócio também tá em crise porque eles estão ruins demais, tipo, para fazer alimento. E ela é bem pesada, pessoal. Só para lembrar. Enfim, aí o que acontece?
uma certa organização, eles tentam tomar um golpe, dão um golpe de Estado nos Estados Unidos e tomam os Estados Unidos e impõem leis com uma grande consciência coletiva. Eles fazem uma semelhança de indivíduos através justamente da repressão, como o Mário já falou, que na solidariedade mecânica vai ser uma coisa muito mais repressiva. E os indivíduos, eles vão se tornar parecidos justamente por causa dessa força que está acontecendo da direito repressivo e também por causa do grau de semelhança que, tipo, quando eles instauram essa ditadura nos Estados Unidos, mudando até o nome da nação e tal, eles fazem que essa sociedade eles sigam um tipo de cristianismo bem desviado, assim, digamos assim. E todas as pessoas vão ter que seguir essa moral dessa sociedade, independente de religião, de credo, enfim. Vai ter que ser todo mundo dessa mesma religião, vai ter que todo mundo ter o mesmo valor, e quem não tiver o mesmo valor simplesmente vai ser punido de forma repressiva, chegando até a morte, enfim. E outra coisa, depois eu explico mais sobre a série lá num grupo, e é isso. Depois eu boto lá para vocês e explico melhor tudinho, porque realmente o tempo tá curto. Vou passar. Só um negócio, como vai ser um negócio pirata, né? A gente passa no grupo da gente de sociologia, tá certo? Não passa no grupo de humanas, não. Oi, gente, pronto. E o que seria essa solidariedade orgânica? Ela vai se dar em sociedades complexas pós-revolução industrial. Ou seja, nós estamos mais presentes de uma solidariedade orgânica do que de uma solidariedade mecânica. Mas quer dizer que uma desapareceu? Não. Ambas podem coexistir, mas uma é mais predominante. E na nossa sociedade brasileira, a que mais predomina é essa solidariedade orgânica, porque nós temos uma sociedade complexa, ou seja, nós temos diversas religiões, nós temos diversos tipos de trabalho, diversas moralidades, diversas formas de pensar. Essa consciência individual é fortalecida porque a própria esse tipo de solidariedade autoriza, ou seja, é como se dissesse, torna-te ti mesmo. Por que quando a gente fala fortalecimento da consciência individual? Vocês podem perceber no Facebook, ou na caixa de comentário de alguma página, as pessoas escrevem qualquer coisa e dizem, mas é minha opinião. É a consciência individual ali que está presente. Mesmo que você não concorde, e muitas vezes você até não concorda. E isso é um exemplo de que essa consciência individual foi fortalecida. As pessoas não se enxergam mais enquanto coletividade, mas sim enquanto indivíduos donos de sua própria vida e de suas opiniões. E essa divisão do trabalho é extremamente especializada, ou seja, cada pessoa tem seu posto de trabalho, e uma característica bem interessante é que existe uma interdependência entre a profissão, e isso é uma das características da modernidade, a questão da confiança. Quando eu vou a um médico, eu confio no conhecimento técnico daquele médico. Eu sei lá o que ele estudou, enfim, sei lá o que foi que ele fez da vida, se ele matava aula na universidade, eu não sei, mas eu tenho que confiar nele. Então, isso é uma característica dessa solidariedade orgânica. O grau de dependência dos indivíduos, justamente porque o trabalho hoje em dia está muito especializado. Às vezes você é de determinada área, mas você não sabe resolver determinado problema. Você tem que perguntar a outra pessoa que tem outro tipo de especialização, mesmo vocês estando dentro da mesma área. E como é que se dá essa coesão? Justamente pela essa interdependência. Durkheim vai falar que na solidariedade orgânica existe uma densidade moral e material. Quando ele usa essa palavra densidade, você já tem que lembrar do conceito lá de física, ele quer dizer o seguinte, essa densidade moral é porque existe uma pluralidade de ideias, pluralidade de valores. E existe essa densidade material, porque cada um tem uma profissão diferente, cada um depende um do outro. Eu dependo da pessoa que vai trocar o meu botijão de gás, que já depende da transportadora, que já depende da pessoa que produz, enfim. Então, uma das características, essa interdependência de funções, enfim, essa confiança. E outra característica é justamente isso. Como os indivíduos têm uma consciência mais fortalecida, eles mesmos escolhem os valores, ou eles obedecem os valores
dentro dos quais eles foram socializados. E o direito, do Camus vai falar, é uma das formas de a gente perceber esses valores. Porque os valores estão aí, os fatos morais estão aí no mundo, mas eu toco um valor, não, é algo abstrato. E ele diz que uma coisa que é palpável para a gente perceber, olhar e observar é o direito, porque o direito vai cristalizar essas normas, que as pessoas obedecem, nem sabem que obedecem. E ele fala que o direito, nesse tipo de sociedade, ele não vai ser mais repressivo, ele vai ser restitutivo. Ou seja, por mais que você não obedeça a determinado conjunto de valores, você não vai ser limado dessa sociedade, você não vai ser posto para fora, você não vai ser morto. Então, você vai pagar uma indenização, você vai pagar, você vai sofrer uma penalidade de outro tipo. Então, já essa penalidade de outro tipo está mais relacionada a questões da indenização e os danos morais, danos coletivos, enfim. Então, esse direito ele não é tão punitivo, ele é mais restitutivo. Então, para vocês visualizarem, tentarem associar direito penal repressivo, direito restitutivo, o direito civil. Associem que vocês lembram. Então, direito penal, solidariedade mecânica, direito civil, solidariedade orgânica. Ficou claro que esse tipo de solidariedade é a resistência à dissolução, é como as pessoas se organizam, é como essa coesão se dá. Então, numa sociedade menos complexa, as pessoas ficam unidas a partir desse conjunto de valores, dessa consciência coletiva que as pessoas partilham. Na solidariedade orgânica, como é que as pessoas ficam, já que existe uma pluralidade de ideias, de valores? Elas se unem a partir dessa interdependência do trabalho, dessa interdependência funcional. Tá certo? Ficou claro um pouco? Podemos passar o slide? Pode, deu para entender. Tem alguma outra slide de educação? Tem, mas deixa eu só falar um pouquinho sobre o certo. Clube da Luta. O Clube da Luta, pessoal, é um filme que, tipo, esclarece perfeitamente o que é uma solidariedade orgânica. É basicamente dois colegas que se conhecem e tentam derrubar o capitalismo, de certa forma, de uma forma bem rasa, falando assim. Mas por que dá para ver uma solidariedade orgânica de uma forma tão fácil? Porque basicamente, quando eles criam esse Clube da Luta, eles tipo têm a vontade de colocar tudo para fora, mas o verdadeiro objetivo do Clube da Luta é derrubar o capitalismo, porque eles são meio que uma sociedade, um grupo meio anárquico. E, basicamente, a dependência deles se dá justamente pela dependência funcional, porque para esse grupo funcionar e eles conseguirem derrubar o capitalismo, derrubar o sistema monetário deles, tem que ter um cozinheiro, tem que ter um policial, tem que ter um político dentro desse clube, e cada um vai tipo entrando assim, vai puxando, e daqui a pouco está uma sociedade gigantesca, com uma pluralidade de valores gigantescos, e basicamente, se eles realmente conseguissem derrubar ou causar algum dano nessa sociedade, o que aconteceria muito provavelmente seria um direito restitutivo. Eles seriam levados para uma cadeia, digamos assim, seriam levados e tipo pagariam uma pena de alguns anos e depois voltariam para seus trabalhos para realmente voltar a cumprir suas funções. Eu vou colocar lá no grupo também esse link, e é um filme maravilhoso, eu recomendo. Gente, eu coloquei isso aqui bem ligeiro. Já que o Camus falou que esse direito é essa cristalização das normas, eu gostaria que vocês refletissem. Esse direito restitutivo, ele acolhe quem? E o direito repressivo acolhe quem na nossa sociedade? Pois é. Pronto, os otakus de plantão, eu trouxe um negócio para animar vocês. Para quem é otaku já conhece o Isekai. Para quem não é, Isekai é basicamente uma história asiática, oriental, enfim, que é basicamente você renascer em um outro mundo. Você reaparece do nada em um mundo totalmente desconhecido para você.
Isso que seria um Isekai, tá? Aí esse daqui, eu trouxe um que ele renasce, de fato, em outro mundo. O outro da solidariedade orgânica foi Clube da Luta. Esse daqui é um anime chamado Mushoku Tensei. Não vou ler o resto, não. Tá aqui escrito de ladinho, se vocês quiserem assistir. Então, ele vai mostrar todo o processo de socialização, desde que ele nasce, vai mostrar ele saindo do ventre da mãe, ele olhando lá a luz no fim do túnel, e todo esse processo de socialização que ele vai levar a aprender uma nova língua. Ele é um bebê, ele não consegue entender o que os pais estão falando, apesar de ter consciência por ser um reencarnado, né? E aí ele tem que reaprender tudo, reaprender até andar, vai aprender as coisas desse novo mundo, as magias. E o que é que isso tem a ver com solidariedade orgânica? Geralmente, esse tipo de anime, esse Isekai, é mais voltado para um mundo de RPG. Seria esse RPG? Esse RPG seria um joguinho em que haveria várias classes. Nessas classes, você juntaria cada classe diferente para formar um grupo para lutar contra monstros. Então, nessa solidariedade orgânica, você precisaria ter pessoas bastante específicas. Uma pessoa para curar, outra pessoa para atacar, outra pessoa para defender. E nisso se daria esse trabalho específico que formaria a coesão nesse grupo. Foi só para passar rapidamente isso. Rapidinho, desculpa, deixa eu só falar uma coisa que eu tinha esquecido. Sobre socialização, no Clube da Luta, a gente dá para ver sobre socialização, só que quando o clube é formado, para eles terem uma nova ideia sobre a sociedade, sobre o mundo que eles estão meio que lutando contra, eles acabam recebendo a ressocialização, ou uma socialização secundária para assimilar novos valores e novas morais, para então conseguir se desfazer das morais do mundo que eles já foram primariamente socializados. É só isso. Pronto, só para falar um pouco mais sobre Durkheim, o que vocês vão perceber é que o que é socialização para Durkheim? Para Durkheim, em suma, a socialização vai ser a forma como nós reproduzimos e mantemos essa ordem social, a partir da incorporação desses padrões de valores, desses padrões de normas, desses padrões de conduta moral. Então, esse é o processo de socialização para ele. Nós absorvemos, incorporamos esses valores a fim de manter a manutenção, a fim de manter essa ordem social. Ficou claro? Para além dessa questão... Oi? Não, eu ia perguntar se você ia comentar alguma coisa sobre MID. Você. Essa questão do Durkheim, a socialização para ele está muito, muito ligada à coerção. Para Durkheim, praticamente tudo é coerção. E a socialização não é diferente, não. Ele vai colocar a socialização como alguma coisa... lembra do conceito lá do início de Giddens, em que a criança vai só receber tudo? É meio que isso que Durkheim vai falar também. A criança vai simplesmente receber, e como vocês podem ver aí, as pessoas vão ditar o que ela deve ser. Ela não vai ter esse direito de escolher o que ela quer. Ela pode até pensar que ela está escolhendo, mas talvez isso seja apenas um reflexo da socialização que ela teve. E, às vezes, ela está reproduzindo essa socialização e também não vai saber. Justamente os gostos dela, como a gente já falou, com Bourdieu. Até mesmo essa individualidade da contemporaneidade, ela vai pensar, eu sou diferentona, eu sou individual. E, na verdade, isso também pode ser simplesmente um reflexo da socialização. Seria meio que isso a socialização para Durkheim, tá certo? Essa coisa mais coercitiva. O ser humano vai sofrer a socialização. E aí eu trouxe Midi porque ela vai falar um negócio um pouquinho parecido nesse sentido. Ela fala que os tribos da canção disciplinizadora, então ela está tentando falar o quê? Você vai ser disciplinarizado, socializado. O que é isso? Seria você não é um verdadeiro ser humano, a menos que suprima todas as tendências incompatíveis com a nossa definição de humanidade. Então seria essa lógica de as meninas lobo, elas não são humanas porque elas não foram socializadas. Da mesma forma,
Se você age diferente do que a gente acredita que você deveria agir, você, pra gente, vai ser nada. Mas aí vocês podem perceber que essa concepção já está um pouquinho mais relacionada com a sociedade mecânica do que com a orgânica. Mário, tu ia falar alguma coisa? Não, e assim, essa postura de que, por exemplo, para Durkheim, que a criança só absorve, ela está sendo criticada hoje em dia pela sociologia da infância, porque hoje em dia, essa criança, esse indivíduo criança, ele é percebido também como produtor de cultura e também como ator nesse processo de socialização. Ele não só percebe, existe uma troca. Ou seja, a gente está estudando um clássico, e hoje em dia, muito do que ele falou já vem sendo questionado. Hoje as pessoas já encaram essa criança enquanto sujeito, enquanto produtor de cultura, enfim, ele tem um papel ativo também. Ele não só recebe. Como você disse na aula passada, por exemplo, quando você se torna mãe, você também aprende com seu filho nesse processo de socialização. Isso, é uma coisa importante de relembrar. Os autores Peter Berger, Brigitte Berger e Thomas Luckmann, que foram os primeiros que a gente mostrou hoje, eles vão justamente falar sobre essa socialização que vai ser de via dupla, entendeu? Tanto a mãe, enquanto está socializando, ela também vai ser socializada, quanto a criança também vai poder socializar enquanto ela está sendo socializada. As pessoas vão estar aprendendo coisas. A criança pode questionar. Ela não vai aceitar tudo como do que a Raí está falando aí, certo? É só para dar um foco que esses 3 autores vão ser os mais importantes mesmo, que provavelmente vão cair no Enem quando se estiver falando de socialização. Socialização é o processo de se tornar um membro da sociedade. Basicamente, esse é o melhor resumo. Tem algo depois disso? Bruno, tu pode passar uma para eu ver? Que já tá, pronto. Já tá bem tarde. Então, eu tô pensando em liberar vocês. O assunto de Weber é grande, então não vai dar tempo de eu dar em menos de 5 minutos. Então, eu tava pensando em liberar vocês agora, porque vocês vão ter aula ainda de inglês, né? E eu vou gravar esse vídeo e disponibilizar no YouTube da nossa página de sociologia. Pode ser assim? O que vocês acham? Pode ser, professora, tudo bem por mim. Bruno, Mário, gostaria de falar mais alguma coisa nesse momento agora com eles? Só que foi um prazer, pessoal. É isso. Até mais. Até a próxima aula. Tenham uma boa aula de inglês. Gente, muito obrigada pela aula. Espero que tenha dado para vocês aprenderem direitinho. Cheiro, pessoal. Deu sim, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Oi, pessoal. Estou aqui para a gente continuar a nossa aula de conceitos clássicos na socialização de indivíduos. Agora eu vou continuar com o Weber, tá certo? Vamos dar uma passadinha aqui. Chegamos em Weber. Vamos lá ver o que é que Weber pensa sobre a socialização. Weber tem um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele vai falar nesse livro que a conduta religiosa calvinista ele vai acabar desencadeando o espírito do capitalismo. A conduta religiosa, ele vai falar que é responsável por determinar ações dos sujeitos, definir comportamentos e ordenar modos de vida. Isso é independente da religião, certo? Ele vai estudar principalmente a calvinista. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de que em algumas religiões essa conduta religiosa não permite que se possa fumar ou beber. Também algumas obrigam as mulheres a usarem véu ou então proíbem as mulheres de usarem calça. E também tem algumas religiões que condenam a vaidade, entre outras. Já nessa conduta religiosa calvinista, ela seria mais voltada para pregar o trabalho árduo, que seria um modo de louvar a Deus, e também estaria junto com negação de qualquer prazer mundano. Então, isso vai incluir tanto conforto, vai incluir a vaidade, diversão, preguiça,
qualquer coisa que pudesse ser um prazer. Ou seja, a conduta calvinista vai fazer com que a pessoa tenha que trabalhar muito e não vai conseguir ter com que gastar esse dinheiro. Com isso, vai gerar o acúmulo do capital. Então, toda essa ética protestante de sempre trabalhar, e não aproveitar esse capital para se divertir, vai gerar o espírito do capitalismo, que vai trazer os pensamentos de tempo é dinheiro, Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho dignifica o ser humano. Todos esses pensamentos são do espírito do capitalismo e vão estar enraizados na nossa sociedade até hoje, mesmo que essa ética protestante já não esteja mais tão presente. Ela já está totalmente desvinculada da conduta religiosa calvinista, mas mesmo assim se tornou algo maior, socializado desde antes até agora. Então, hoje, as escolas são voltadas para esse mercado de trabalho, justamente com todo esse pensamento que veio lá na conduta religiosa. Com isso, a gente pode ter as escolas voltadas para esse mercado de trabalho, cada vez mais pessoas se especializando, e, ao mesmo tempo, o desemprego está aumentando. Como tem várias pessoas especializadas atualmente, o nível de especialização cobrado ainda é muito maior pela burocracia atual. Então, muita gente, mesmo com a graduação, não está conseguindo empregos formais. Isso vai gerar o que é chamado de microempreendedores de si mesmo, que vem justamente com essa ideia de que trabalho vai dar tudo certo, esse pensamento meritocrático de que se você pegar Uber todo dia e trabalhar, sei lá, digamos que 15 horas por dia, você com certeza vai ficar rico, sabe? Que você vai se esforçar e vai virar um microempreendedor de si, vai aprender a se autogerir para conseguir dinheiro consigo mesmo sem precisar de uma carteira assinada. E aí, com isso, a gente tem toda a organização de trabalho, né? Com contratos que não tem vínculo empregatício e também com várias modalidades de aplicativo, tanto Uber para levar gente ou então um aplicativo de comida. Enfim, o que Weber vai falar mais fortemente aqui sobre essa conduta religiosa em si é que totalmente diferente de Durkheim, que ele fala que o Durkheim, né, vai falar que a sociedade vai condicionar totalmente o ser humano, sabe? Sociedade coerce, sociedade está acima do indivíduo. Para Durkheim, não. Para Weber, não. Para Durkheim, a sociedade está acima. Para Weber, não. A sociedade vai influenciar no indivíduo ao mesmo passo que o indivíduo vai influenciar na sociedade. Então, aqui embaixo a gente tem esse esqueminha para deixar mais fácil para vocês. Essa conduta religiosa vai interferir nas relações sociais, porque a partir do momento em que você não pode ter lazer, a pessoa com quem você vai se comunicar, com quem você vai sair. Tipo, o que você vai fazer no seu dia a dia vai ser completamente diferente do pessoal que vai, por exemplo, para um bar. Então, essa conduta religiosa já vai interferir no modo como você se relaciona com os outros. Então, essas interações sociais vão moldar o indivíduo. Então, ao passo que você está conversando, você vai sendo socializado. A gente já viu isso essa aula inteira. Você vai ser socializado no seu grupo de amigos, na escola, no trabalho. Então, é só esse modo de falar que as interações sociais vão lhe moldar a partir da socialização, certo? E o que acontece? Esses indivíduos que já foram moldados pelas interações sociais, que já foram moldados pela conduta religiosa, vai finalmente intervir na sociedade. Então, acaba gerando um ciclo, sabe? Tanto o indivíduo interfere na sociedade, quanto a sociedade também interfere no indivíduo, e também vai ter um pezinho da conduta religiosa aí no meio. Vamos passar aqui para a questão da ação social para Weber, tá certo? Para Weber, a ação social vai ser uma conduta humana dotada de sentido. Vai se constituir enquanto uma ação orientada a alguém, mesmo que seja indiretamente. E o que quer dizer com isso? Se eu estou fazendo alguma ação, eu estou pensando em você para fazer essa ação, eu estou fazendo uma ação social. Eu subo no ônibus, eu dou bom dia para o motorista, bom dia para o cobrador, eu estou fazendo uma ação social. E o que significa esse indiretamente? Por exemplo,
a gente tá andando na rua e acaba se encontrando, sabe, de frente, e a gente começa a dançar, porque a gente quer passar, mas acaba que a gente tá indo pro mesmo lado. A gente não queria estar fazendo essa ação social, mas mesmo assim acabou acontecendo. Isso seria uma ação social indireta. Acho que ficou um pouquinho confuso. Deixa eu dar outro exemplo. Por exemplo, se a gente tá andando de bicicleta, você tá de cabeça baixa, não sei, tá andando, e eu tô andando de bicicleta, né? Você tá de cabeça baixa, mexendo no celular, você não tá me vendo. Mas eu estou vendo você e eu vou desviar para não bater em você. Então eu tô agindo pensando em você, pensando em não te atingir. Então também seria uma ação social indireta, ok? Mas enfim, tá, mas o que seria essa diferença entre ação e ação social? A ação vai ser toda conduta humana, seja ato, permissão, omissão, seja dotado de um significado subjetivo, e esse significado vai ser dado por quem vai estar executando a ação. Ou seja, pessoal. Enquanto essa ação social vai ser toda conduta humana, seja ato, permissão, omissão, dotada de sentido no grupo. Então, o que vai mudar de uma ação para uma ação social vai ser o sentido que é dado. Se eu dou o sentido às outras pessoas, ao grupo, aí vai ser uma ação social. Se esse sentido da ação só está na minha cabeça, então vai ser uma ação comum. Um exemplo de ação social que a gente pode conectar com a socialização também é justamente dar a mão para o ônibus parar. Por quê? Porque quando a gente dá a mão para o ônibus parar, ele geralmente para. E esse sinal é um sinal da nossa sociedade que a gente aprendeu desde que a gente é novo, por meio da socialização. Se a gente fizesse qualquer outro sinal, tipo, sei lá, um que Mário já fez, usou de exemplo nessa aula, que seria a banana. Se fizesse isso pro ônibus, provavelmente o motorista ficaria com raiva e passaria direto, né? Não iria parar pra gente. Mas como a gente sabe um sinalzinho certo, ele também compreende que aquilo é algo comum nessa sociedade, porque ele também foi socializado desse jeito. Espero que esteja dando para entender. Vamos prosseguir. Pronto. Vamos entrar agora nos tipos de ação social, tá certo? A gente vai ter 4 tipos de ação social. Ação social com relação a fins, que vai ser uma ação orientada para um objetivo que a gente já determinou antes de executar essa ação. Por exemplo, vocês que estão aqui assistindo essa aula para estudar para o Enem. Vocês estão estão focados em estudar, porque vocês estão com o objetivo, com o fim de passar no Enem. Então, isso já seria a ação racional a fins. Tá escrito relacional, gente, mas é racional, tá? Eu não sei, acho que foi o corretor. Ah, não, é racional com relação. Desculpa, eu tô meio bugada. Vamos lá. A segunda seria racional com relação a valores. Essa seria uma ação orientada por princípios que visam atingir uma finalidade para além da ação em si. Como assim? Eu tenho, além de ter um fim, eu também tenho valores incluídos aí. Então, é tanto racional quanto também com valores. Como é que isso é possível? Por exemplo, você tem, quando é socializado, você aprende vários valores sociais. Entre esses, você aprende que é normal, ou pelo menos deveria ser algo valoroso, você dar bom dia para um mendigo quando você passa por ele na rua. Mas algumas pessoas tratam mendigos como se não fossem seres humanos e ignoram completamente, nem olham no rosto quando eles pedem esmola, sabe? Outra coisa que poderia ser associado seria você fazer doações. Seria algo valoroso também. Então, doar dinheiro para instituições de caridade, ou então para mendigos na rua, como as moedinhas que você tem na bolsa, já seria uma ação valorosa, uma ação racional, porque você sabe bem o que você está fazendo. Principalmente quando você não doa seu dinheiro inteiro, né? Você doa só aquilo que você sabe que não vai lhe fazer falta. Aí você está racionalizando direitinho. Ações que não seriam não teriam nada a ver com essa relação com valores, seria, por exemplo, você furar a fila em um caixa de banco, por exemplo.
você aprendeu quando foi socializado que é correto você esperar em fila. Na escola, com certeza você aprendeu o piuí, tá, para ficar em filinha na hora de lanchar. Então, você já aprendeu há muito tempo que fila é uma coisa necessária e uma coisa que, se você não respeitar, as pessoas irão ficar com raiva de você. Então, no momento que você não respeita a fila e fura a fila, você está também pensando, tá? É uma ação racional, mas não é uma ação racional de valores, tá certo? Você está indo contra esses valores. E qual seria a racionalidade nisso? Pagar logo o dinheiro. E outro exemplo seria assaltar. Assaltar, você também sempre aprendeu desde novinho que assaltar é errado. Mas se você, por algum motivo, assaltar, você, como foi socializado nesse esquema de que assaltar é errado, o roubo você faria já sabendo que você está fazendo uma coisa errada. Então, isso também iria de encontro aos seus valores, tá certo? Indo mais rapidinho, que eu acho que eu estou muito lenta aqui. Vamos lá. Ação social afetiva seria justamente as ações imediatas, inspiradas nas emoções que vêm assim. Então, quando você age por impulso, por raiva ou então por medo, você sempre acaba, no caso de medo, você dá um pulinho. No caso de raiva, você acaba, sei lá, socando alguém ou então dando um grito, alguma coisa do tipo. São coisas que você não gostaria de fazer, mas é um impulso. Porque alguém fez alguma coisa e você não gostou, ou então você ficou com medo. Outro tipo de ação social seria a ação social tradicional, que vai ser justamente aquela que diz respeito a executar ações que são passadas por meio de tradição. Então, uma coisa que fica bem claro é na sua família, quando sempre cobram, as pessoas mais velhas sempre cobram a bênção. Às vezes você não é nem religioso, mas você ainda assim pede a bênção, justamente porque é considerado algo tradicional. Se você não fizesse, seria desrespeitoso. A mesma coisa com respeitar os mais velhos. Você nunca gritaria com a sua avó, ou então contestaria. Geralmente não, pelo menos. Justamente porque seria desrespeitoso e você aprende na socialização que na sociedade que a gente está inserido, a gente precisa respeitar os mais velhos. Vamos para a próxima. Então, o que não seria ação social? Isso aqui eu trouxe porque são coisas que a gente também vê na socialização. Não seria ação social condutas reativas, ou seja, apenas reação, ação que remete à reação, sem caráter social, sentido não conectado à ação do outro. Então a gente teria dois tipos, a ação homogênea e a imitação. A ação homogênea seria basicamente uma ação que seria executada por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se alguém para um pouquinho e olha para o céu, o que você vai, a sua reação vai ser, oxe, o que é que tem ali no céu? E vai parar um pouquinho para olhar também. E vai ficar procurando até que você perceba, eita, olha, fui trollada. Geralmente tem muito estudo social sobre isso e é bem comum. E a outra ação que não seria social seria a imitação. A imitação vai ser praticada por influência de alguma coisa. Quando a gente é bebezinho, e aí entra bastante a parte da socialização, a gente vai aprender a se socializar justamente tentando imitar os nossos pais. Ou então as pessoas que estão responsáveis por a gente. Então, o riso, a gente vai começar a rir porque a gente está vendo ele rir. A gente vai começar a falar porque a gente vai imitar como é que eles estão falando, baby. Então, tudo isso vai ser um processo de imitação até que chegue o processo de interiorização para, finalmente, a gente passar por essa socialização primária, ok? Outra imitação seria quando a gente está no grupo de colegas, que é outra instituição social, outros agentes socializadores, que seria, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, mas eu tô querendo conquistar alguém.
Aí eu vou olhar para uma pessoa que não é tímida e vou observar como é que ela interage, como é que ela se expressa, para tentar imitar essa pessoa e parecer um pouquinho mais descolada. Certo, então vamos para a relação social agora. A relação social seria a probabilidade de que uma forma determinada de conduta social tenha, em algum momento, seu sentido partilhado pelos diversos agentes em uma determinada sociedade. Ou seja, vai ser essa conduta que a gente tem falado faz um tempão, que vai ser partilhada na sociedade. Então a gente vai aprender também por meio da socialização. É na relação social que o indivíduo vai se constituir enquanto indivíduo. Eu só sei que eu sou o outro na medida em que aquele outro me define e me constitui. Então, isso também passa por um processo de imitação, de observação, de espelhamento, que a gente também aprendeu na aula de socialização com as teorias dos educadores e dos psicólogos, se eu não me engano. Então, dei uma voltada lá. Meade fala, né, sobre self-refletido. Então, é bem interessante e entra aqui nessa questão da relação social de Weber, tá certo? Indo agora para as relações de poder, a gente está quase terminando. Toda relação social é uma relação de poder em alguma medida. Vai ser fundamentado pelas disputas pelo poder. Poder, como vocês conseguem ver aqui, nessa imagem do canto direito, seria a capacidade de impor a sua vontade acima da vontade de outra pessoa, independente se essa pessoa vai resistir ou não. Então, já aí teria essa disputa de poder. Como vocês podem ver aqui, temos uma mãe e uma criança. A mãe está reclamando com a criança e a criança está chateada. Então, ela não está querendo aceitar esse poder, mas ao mesmo tempo ela é obrigada a aceitar esse poder, justamente porque quem está impondo esse poder é a mãe dela. E a gente já aprende na nossa socialização que a gente precisa respeitar nossos pais e escutar eles. Então, a gente pode dizer que os pais dessa relação social possuem o poder. E o que seria essa dominação? A dominação seria nada mais que o poder legitimado. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estão sendo dominadas vão aceitar essa dominação. Por isso que ela vai ser legitimada ou consentida. A dominação só não vai ser legítima quando é utilizada de coerção. Por exemplo, chantagem, medo, força. Nesse caso, vai deixar de ser uma dominação para ser uma violência. Essa violência pode ser tanto simbólica quanto física. Então, a gente vem aqui para os tipos de dominação, certo? A gente tem a dominação racional legal, que vai ser a dominação que vai ser legitimada por meio da burocracia. Weber vai falar muito sobre burocracia, então, mais para frente eu acho que vocês vão ver isso, mas qualquer coisa tentem retomar a última aula, que agora não vai dar para falar. Apresentada por meio de leis e instituições administrativas que vai gerar essa coerção. Então, a racional legal vai ser a que é permitido que haja coerção, justamente porque, como eu tinha falado mais cedo na aula, para Weber, o único aparato que é permitido que se trate com violência e ainda assim é uma dominação, seria o Estado. O Estado e por meio da polícia também. Certo? Então, qualquer dominação que use de violência, que não seja o Estado usando de violência, aí vai ser violência e não dominação. Um pouquinho confuso, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então, nessa racional legal, as leis e instituições administrativas vão poder usar de coerção, ok? O indivíduo vai obedecer porque vai refletir as consequências que aconteceriam se ele não obedecesse. Então, por exemplo, se eu roubo, eu estou indo contra a lei e eu posso, minha consequência por isso seria eu ser presa. Então, isso já seria um modo de coerção para que eu não roube.
dá para entender, é desse modo que essa coerção age nas leis, nessa dominação racional legal. Uma coisa interessante na dominação racional legal é que a figura de autoridade, diferentemente das outras, não vai ser uma pessoa e apenas vai ser o cargo que essa pessoa ocupa. Por exemplo, você vai respeitar o seu chefe não porque o seu chefe é seu Zé, mas porque seu chefe é o seu chefe. Ele pode te demitir no momento que ele quiser. Mas se o seu chefe trocar, você vai ter que respeitar aquele cara que agora é seu novo chefe, porque ele também vai poder te demitir. Então não depende da pessoa. A mesma coisa com policiais. Você não vai sair no meio da rua falando mal de policial na frente deles, porque você pode ser preso por isso, sabe? E não importa quem seja o policial, desde que ele esteja com uma farda para mostrar que ele é aquela figura de autoridade e que ele possui aquele cargo. Certo. Agora vamos para a dominação carismática, ok? A dominação carismática vai ocorrer a partir de um líder carismático. Ele vai parecer que possui alguma coisa muito extraordinária, além de comum, e que você vai querer seguir para ter esse exemplo, para ser assim também. Então, esses líderes geralmente vão se apresentar como pessoas fantásticas, pessoas sobre-humanas. Ele vai ser admirado por, provavelmente, possuir uma grande atribuição de tarefas realizada com perfeição. Então, por exemplo, ele seria um presidente que vai conseguir fazer muito bem tudo no país, ou ele pode ter simplesmente uma oratória e um poder de convencimento admirável. Então ele faz nada demais, mas mesmo assim ele convence todo mundo que ele é incrível. E aí alguns exemplos que a gente tem desses líderes carismáticos são políticos populistas. E aí a gente vai ter Vargas, vai ter Hitler, vai ter Lula e também vai ter Bolsonaro. Todos esses foram e são políticos populistas, ok? Fora isso, a gente também tem alguns líderes de igreja, ou cultos ou seitas, que também vão ter esse carisma e vão fazer com que as pessoas sigam eles eternamente. Buda, por exemplo, né? Outro tipo de dominação seria a dominação tradicional. Ela vai ocorrer justamente por causa dos costumes e das tradições que vão ser passadas para a gente. Então, ela vai se apresentar como alguma coisa muito comum e muito antiga. Então, tipo, não faz nem sentido questionar, porque ela sempre esteve ali. Bem, bem característica de instituição social, sabe? Sempre esteve ali, sempre vai estar, é superior a nós. Então, a gente não vai questionar as tradições. Por exemplo, quando se tem um país monárquico, não vai ser questionado se o príncipe que vai assumir a coroa depois que o pai dele morrer. Que é óbvio. Quem mais assumiria se o país é uma monarquia? Então, essas figuras de autoridade da dominação tradicional seriam a realeza, seriam determinadas religiões, essa questão de pedir a benção, sabe? E também toda a questão de... Me bananei. Sim, as religiões no seio da hierarquia familiar. Isso aí fica mais juntinho, aí fica melhor para entender. Por exemplo, você pode não ser religioso, mas sempre que você vai na casa da sua avó, ela vai cobrar que você peça a benção a ela, porque senão ela vai brigar com você. Então, isso seria um tipo de dominação a partir da religião, a partir da hierarquia familiar. Outra dominação tradicional da hierarquia familiar seria, como a gente já viu, prestar respeito aos mais velhos. Como vocês já viram, a religião para Duke Hai vai ser um fator bastante central. E aí ele vai colocar a religião como podendo se enquadrar nas 3 categorias de dominação. Porque a religião pode ser tanto tradicional, que é justamente essa questão de pedir bênção aos pais. Ela também pode ser racional legal, porque a igreja possui normas, possui conduta. No caso, como a gente já viu inicialmente, com o calvinismo, que tem várias normas de como você agir. Então, também vai ser racional.
E também vai poder ser carismática quando existem líderes carismáticos ali. E isso a gente pode ver como exemplo no documentário Wild Country. Tá aqui do lado, para caso vocês queiram dar uma olhada. É um documentário da Netflix que fala justamente sobre, eu não sei como chamar, se é pastor ou, enfim, um líder de seita, enfim, de crença, que vai fazer com que várias pessoas doem todo o seu dinheiro para seguir ele. A história parece um pouquinho conhecida, né? Mas vamos lá. Tudo isso que a gente falou se conecta bastante bem com a questão do papel social. Principalmente quando a gente fala sobre poder, fala sobre essa dominação tradicional, sobre as mães, os pais terem poder sobre seus filhos. Aí a gente está falando justamente sobre papel social, que é o comportamento esperado do indivíduo em determinada posição social. Então vamos voltar um pouquinho para ver como é que isso se encaixaria. Por exemplo, o empregado, na questão racional legal, você nunca vai esperar que o empregado desrespeite seu chefe. Esse é o papel social esperado do empregado, que simplesmente obedeça o chefe. A mesma coisa para a população civil que não desrespeite policiais. É um papel esperado. Toda a sociedade acredita que isso vai ser comum, sabe? Na questão tradicional, a gente já falou da família, sobre como é normal que você não desrespeite seus pais, certo? É um papel esperado. Do mesmo jeito que é um papel esperado que seus pais mandem em você. E também que eles cuidem de você. Para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de socialização para Weber. O Weber ele vai apresentar duas formas de comportamento de um indivíduo que ele vai ter em relação aos outros, certo? Então, o Weber vai apresentar duas socializações, que seria a socialização comunitária, que vai ser o processo de entrada na comunidade, e a socialização societária, processo de entrada na sociedade. Mas calma, qual é a diferença entre comunidade e sociedade? Comunidade seria algo mais afetivo, sabe? Enquanto sociedade é algo mais individualista. Então, comunidade a gente poderia pensar, puxando do Durkheim, nas solidariedades mecânicas, enquanto sociedade a gente puxaria mais para a solidariedade orgânica, que seria esse mundo mais individualista mesmo. Então, quando se tem um sentimento de pertencimento e vai ter toda uma emoção relacionada ao grupo que você está inserindo, seria a entrada, o processo de entrada na comunidade, seria essa socialização comunitária, tá certo? Enquanto na socialização societária seria apenas um caráter regional e legalista. Enfim, questão de lei. Então, você estaria sobre as leis daquela sociedade, basicamente isso. Toda relação societária que se estabelece por muito tempo, ela vai acabar também virando uma relação comunitária, porque se você está muito tempo naquela relação, você vai acabar criando vínculos com ela. Então, essa coisa não é muito bem encaixadinho em suas caixinhas, tá certo? Lembrando do conceito de tipo ideal de Weber, ele sempre vai dividir tudo em caixinhas, mas ele sempre fala, na realidade, é tudo muito mestiço. Então, vai ter a socialização comunitária e vai ter a socialização societária, mas não significa que elas estão separadas, tá certo? Na realidade, você pode sair da societária e passar a comunitária, por exemplo, se você está há 12 anos trabalhando na mesma empresa, você vai criar um vínculo com ela e com as pessoas que estão ali. Ao mesmo tempo, talvez possa ser que uma comunidade que você tinha vínculos, né? Essa socialização comunitária, você vá perdendo seus vínculos e se torne apenas uma socialização societária também. E com isso a gente agradece pelo tempo de vocês. A gente passou bastante, tanto que eu estou gravando aqui esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado e aprendido direitinho. Qualquer dúvida vocês podem mandar no grupo do WhatsApp ou então no privado. Cheiro, pessoal!
Espero que vocês tenham gostado e aprendido.